Graça e paz, queridos. Estamos retomando a série Os Passos de Jesus. Na primeira temporada, nós vimos o passo do ser, aonde Jesus, desde a sua infância, juventude, batismo, tentações no deserto, vivenciou cada detalhe do seu ensino. Nessa segunda temporada, nós vamos enfatizar o passo da ação. O que Jesus fez, o que devemos fazer. E o interessante é que Lucas começa com um tema que hoje também é debatido. Muitas pessoas, quando justificam por que não estão vindo à igreja ou não têm compromisso com a igreja, elas dizem: pastor, eu estou afastado da igreja, mas não de Cristo. Eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Será que Jesus concorda com esse argumento? Lucas, ele faz o seguinte registro. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. A expressão era seu costume queria dizer que ele frequentava a sinagoga desde a sua infância e juventude, e foi nela que ele anunciou a sua missão na terra. Por que Jesus considerava importante o compromisso com a comunidade de fé? Antes de mais nada, porque é fundamental na adoração. A comunhão com Deus tem dois pilares: o pilar da vida pessoal, da vida com Deus, da vida devocional, onde lemos a Bíblia, oramos no nosso quarto secreto, e Deus que vem secreto nos recompensa. E o pilar da adoração comunitária, aonde nós nos reunimos como igreja para adorá-lo como seu povo, como o sacerdócio real, como a nação santa, como o povo adquirido. E é interessante que essa adoração comunitária, ela era uma marca no tempo de Jesus, era uma marca na igreja primitiva, deve ser a marca na igreja hoje, e vai ser a marca da igreja, por exemplo, na eternidade. João, quando estava em Pátimos e teve a sua visão do Apocalipse, ele disse: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas, segurando palmas. Mas além de ser fundamental na adoração, o passo do compromisso com a comunidade de fé, ela é importante por ser essencial para o amadurecimento espiritual. É na vida comunitária que crescemos mutuamente. É em comunidade que nós aprendemos a amar como Cristo amou. É na mutualidade que nós vivemos e vivenciamos os ensinos de Jesus. Paulo disse aos Efésios, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mas além do amadurecimento espiritual, o compromisso com a comunidade de fé, segundo Jesus, é indispensável para a comunhão. O individualismo radical desse tempo pós-moderno tem privado as pessoas de amarem-se mutuamente, de expressarem afeto e receber afeto. E tem potencializado as doenças emocionais, depressão, ansiedade, pânico, medo, angústia. E por quê? Porque nós somos chamados para pertencer uns aos outros, somos chamados para nos relacionar uns com os outros com integridade, com amor. Por isso, os relacionamentos discipuladores são tão importantes e fundamentais, por isso os PGMs. Vi um vídeo onde uma moça traz 2 isqueiros, coloca um na água, diz que ali nessa água representa os traumas, as angústias, os problemas, os medos. E quando ela tira, aquele isqueiro não acende, mas o isqueiro que estava fora, ela acende e coloca perto e de repente ele acende o outro, porque ele diz que tudo o que nós precisamos, apesar de nossas dores, é da comunidade, é de relacionamentos íntegros. A Bíblia confirma isso. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra a outros mais do que a vocês.
E por fim, Jesus, ele nos ensina que o compromisso com a comunidade de fé, ele é importantíssimo para a nossa identificação como seus discípulos. O mundo tem pressionado a igreja a seguir a sua agenda marcada pela iniquidade. Mas Jesus nos chamou para fazermos discípulos, ou seja, para influenciarmos e não sermos influenciados. Nós nos identificamos com Cristo e somos parecidos com Ele quando nós vivenciamos e obedecemos àquilo que Ele nos ensinou. Uma das maneiras de fazer isso é nos reunindo publicamente, em comunidade, para ouvir os ensinos com o propósito de obedecê-los. A Bíblia nos diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amados, quando estamos em comunidade, nós somos como o carvão dentro do braseiro ou da churrasqueira. Quando você isola o carvão, ele se apaga, a sua chama se esvai. Se você colocar o carvão de volta, ele é reaceso. Nós precisamos uns dos outros. Somos como uma manada, que quando atacado pelo leão, se estivermos juntos, ele terá dificuldade de nos pegar. Mas um só dispersando da manada vira o alvo dos predadores. Por isso Jesus, ele não aceita essa tese de que é possível estar perto dele e afastado da igreja, porque a igreja é a sua noiva, é a sua comunidade, é o seu corpo. E ele faz uma pergunta muito dura: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem mas não fazem o que eu mando? E ele também disse: amem-se uns aos outros como eu vos amei, porque vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Que essa seja a nossa realidade, que nós possamos andar no passo do compromisso com a comunidade de fé e experimentarmos o amor mútuo para a glória dele. Que Deus abençoe.